Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltamos mais uma vez com o nosso estudo no livro de Eclesiastes. Estudo este feito para suprir um pouco da nossa ausência às quartas-feiras. Infelizmente, ainda estamos vivendo um período de pandemia e com isso estamos tendo dificuldade de realmente manter os nossos cultos com uma presença grande e também para que nós possamos assim alcançar aquelas pessoas que com suas comorbidades, dificuldades, não podem se locomover até a igreja e para também a proteção com relação a toda a contaminação que infelizmente pode acontecer. Nós estamos estudando então o livro de Eclesiastes. E neste livro de Eclesiastes nós estamos aprendendo algumas coisas muito importantes. O título geral do nosso estudo é Deus, nossa grande prioridade. Deus, nossa grande prioridade. Nós vimos no último capítulo número 5, versos de 8 a 20, nós vimos que o pregador mostra o problema da corrupção. Ele mostra que o dinheiro não é a solução e, por fim, ele termina mostrando a importância sobre Deus, a importância de Deus. Hoje nós estaremos estudando um outro tema, dentro desse tema maior, desse título maior, que é a insuficiência dos nossos feitos. Um estudo onde nós vamos tentar mostrar a importância que devemos dar a Deus, acima de todas as coisas. E que nossos feitos diante de Deus podem não representar nada, por mais que nós assim o façamos. Mas vamos fazer, antes de mais nada, a leitura na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 6, versos 1 a 12. Eclesiastes 6, versos 1 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Há um mal que tenho visto debaixo do sol e que muito frequente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come, também isso é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto, debalde veio em trevas e se vai, e de trevas se cobre o seu coração. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. E certamente, ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem o homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. A insuficiência dos nossos feitos. Essa é uma palavra muito interessante que Salomão tem a dizer para nós agora. Mas antes vamos orar. Grandioso Deus, Pai Celeste, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos pela grandeza do teu poder, por tudo que há em ti. Nós suplicamos as tuas mais ricas e soberanas bênçãos sobre nossas vidas e pedimos, ó Pai, que esteja conosco agora na ministração deste estudo. Nos dê entendimento, nos dê conhecimento. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O pregador então vai passar a descrever algo que é muito comum. Todos nós gostamos de lutar para nos gloriarmos daquilo que fazemos, dos nossos feitos. Todos nós, sem exceção. Uns mais, outros menos. E isso é algo que pode ser bom, mas na maioria das vezes é muito perigoso. Primeiro porque faz aflorar o grande pecado do homem, o grande pecado de todos os seres intelectualmente capazes, começando até pelos anjos, que é o orgulho. Foi o orgulho que derrubou Lúcifer. Foi o orgulho que fez os anjos irem com ele. Foi o orgulho que nos derrubou. Lúcifer disse, serei semelhante ao Altíssimo. E depois ele disse para a mulher, olha, ele falou para vocês não comerem dessa fruta, porque vocês vão ser semelhantes a ele. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não caminharmos com a maioria nessas circunstâncias, porque isso é a tendência do ser humano. Esse é o nosso grande pecado.
O ser humano, ele crê que seus feitos são maravilhosos demais. Sempre tenta engrandecê-los mais e mais. Essa é a grande chave da questão. E com isso nós corremos sérios riscos de pecarmos contra Deus. E aí o sábio Salomão vai trabalhar em 3 áreas que normalmente nos trazem orgulho. É o sucesso financeiro, a nossa família e a nossa intelectualidade, a nossa capacidade. Isso são 3 áreas importantíssimas. Por fim, ele vai mostrar que somente em Deus é que nós podemos encontrar a nossa grande realização. Agora, é muito importante nós destacarmos que não há pecado em ter essas coisas. Mas a nossa pecaminosidade pode transformá-las em algo que nos afasta de Deus. É esse que é o problema. Então, de certa forma, é isso que Salomão vai tentar mostrar para nós agora. Que tudo isso não há pecado, isso é importante sabermos, mas que essas coisas podem nos afastar de Deus. Bom, a primeira coisa que Salomão vai nos mostrar é que riquezas não satisfazem. Então o pregador vai passar a provar aquilo que já dissera antes, que é a limitação das riquezas. As riquezas são limitadas. Então ele mostra isso com todas as letras, com toda a propriedade. E a expressão traduzida como mal compreende algo que, além de danoso, é pesado para o ser humano. Então, as riquezas, elas são perigosas quando não são devidamente trabalhadas, quando não são devidamente observadas. Viver para as riquezas consome a vida de qualquer um e o ilude pensando que aproveitou. Mas e depois? Olha o que diz Salomão no verso de número 2. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes, o estranho lhe come. Também isso é vaidade e má enfermidade. Salomão está mostrando que o dinheiro apenas produz mais trabalho. E alguém vai usufruir do seu trabalho. E mais vem um ladrão te rouba, mina você. O trabalho é para manter a própria riqueza. E aí você às vezes precisa trabalhar mais e mais. Eu cheguei aqui a destacar, foi no último estudo, que às vezes a riqueza, até para pessoas boas, traz problemas. Quais são os problemas, por exemplo? A preocupação que vem do pagamento dos seus empregados. Se estiver falindo, as famílias que vão ficar desassistidas, que vão sofrer e ele não vai poder mais trabalhar, não vai poder mais doar, não vai poder mais se dar. Enfim, a riqueza, ela é boa e pode ser usufruída sem problema nenhum, mas elas são perigosas quando nós olhamos para ela como a única coisa que nos satisfaz. Não é. E não trazem satisfação alguma. A segunda área que Salomão vai trabalhar é muito delicada, porque ele vai mostrar que a família também não satisfaz. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque tem pessoas que podem interpretar mal, e eu quero que você não me interprete mal. A família é o bem mais precioso que Deus nos deu debaixo do sol. E Salomão vai dizer isso. Ele vai mostrar isso no capítulo de número 9. Isso é muito importante. O seu cônjuge é o ser mais importante na terra. Isso deveria ser, pelo menos deveria ser. Porém, temos que tomar muito cuidado. Aí, olha o que Salomão nos faz de alerta no verso de número 3. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Salomão está dizendo o seguinte: você pode gerar 100 filhos e morrer sozinho. Quantos pais estão aí em asilos? Quantos pais estão abandonados em clínicas pelos seus filhos? Quantos filhos não estão a mínima pelos pais? Não são poucos, são muitos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso também. Embora mais tarde o pregador vai afirmar que a família é a coisa mais importante, como eu disse, debaixo do sol, ele mostra que ainda assim ela não é suficiente para nos satisfazer. A família não é suficiente para nos satisfazer. O pregador, então, está tentando mostrar que tudo deve ter a medida certa. É isso que ele está tentando. Tudo deve estar devidamente equilibrado. Mesmo coisas valiosas como família não podem ocupar o espaço que pertence a Deus, em hipótese alguma. A família é muito importante, mas Deus é o concurso.
Na realidade, é uma coisa interessante. Jesus disse que nós temos 2 grandes mandamentos, que resumem toda a palavra, e toda a palavra aponta para eles. Né? Toda a lei depende deles. Mas só que Jesus fala uma frase que eu creio que muitos não percebem. E a humanidade no tempo atual tem deixado muito isso de lado. Jesus diz assim, que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro, semelhante a esse, é interessante, não igual, mas semelhante. Semelhante não é igual. É amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o que entendemos com isso? Que Jesus está hierarquizando também os mandamentos. Que amar a Deus está acima de amar ao próximo. Agora, é óbvio que você não pode dizer que ama a Deus, que a quem não vê, se você não ama o próximo a quem vê. Aí é um parâmetro de equilíbrio. Mas amar a Deus está sobre todas as coisas. Então, essa hierarquia que Jesus nos mostra vale muito para a família também. Dentro da própria família também há uma hierarquia que devemos tomar muito cuidado. Porque muitos pais, por exemplo, quando nascem os seus filhos, eles ignoram o seu cônjuge e colocam os filhos acima do cônjuge. Não podemos. Os cônjuges vão viver para os filhos, mas ambos vão viver um para o outro e amar-se intensamente. Então deve-se tomar muito cuidado para não tornar a luta pela família uma idolatria que nos afasta de Deus. Não podemos. A família é muito importante. É a coisa mais valiosa debaixo do sol. Mas Deus está acima da família. E a família então não vai nos satisfazer. Se você não se satisfaz em Cristo, nada te satisfaz. Nada. O seu coração vai querer mais e mais. Pense nisso. E a terceira área que Salomão trabalha é a inteligência. A sabedoria não é satisfatória. A sabedoria não é satisfatória. Agora é óbvio que nós temos que separar aqui, porque a ideia de sabedoria aqui tem a ver com inteligência, intelectualidade. Né? Não tem a ver com aquela sabedoria de aconselhamento, de uma pessoa sábia que sabe dar conselhos ou instruir. Não. Está ligada à intelectualidade. Mas vamos ver o que diz o texto. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Deve-se então entender a sabedoria aqui, como eu falei, na questão da inteligência, ou seja, o conhecimento técnico-científico de um modo geral. Toda realização que o homem possa fazer com a sua capacidade intelectual não é suficiente para suprir seu vazio, o vazio da sua alma. O conhecimento apenas nos faz fazer frente a esta vida, mas não é suficiente para satisfazer a nossa alma. É impossível. E é isso que Salomão está deixando muito claro para nós. É isso que ele está tentando deixar claro para você, meu amado, minha amada. Sua inteligência é muito importante. Hoje busca-se muito títulos, mestre, doutor. Isso é muito bom, isso é muito importante. Mas isso não é tudo. E nós evangélicos estamos caindo nessa armadilha. Você vai em congressos, em estudos, o que eles primeiros destacam são o grande currículo do pregador, do orador, do preletor. Será que hoje Pedro não teria espaço, então, nos nossos grandes congressos? Será que hoje os nossos apóstolos não teriam espaço a Paulo, talvez? E olhe lá, porque Paulo é duro demais. Então temos que tomar muito cuidado quando achamos que a sabedoria e a inteligência, ela nos satisfaz. Não nos satisfaz. E aí Salomão vai encerrar, dizendo que Deus deve ser a nossa razão de viver. Mas ele faz isso de uma forma muito interessante. O pregador não utiliza o nome de Deus, mas deixa implícito a ideia, com 2 perguntas. Veja como é que ele faz. Verso de número 12. Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Quem é que tem capacidade de apontar para a eternidade? Quem é que tem capacidade de dizer, olha, eu sei o que vai acontecer com você? É Deus. A eternidade aqui é algo implícito na ideia do pregador. Será que temos pensado de fato nisso? Será que temos meditado nisso? A eternidade é algo que faz parte da sua vida. O evangelho moderno tem ficado longe dos propósitos de Deus quando centraliza as coisas nos homens ou no homem. A pregação tem sido antropocêntrica, o culto tem sido antropocêntrico, as músicas do culto têm sido antropocêntricas, são mensagens voltadas para o homem e não mensagens para o homem. É diferente.
Quando eu estou pregando, eu tenho que entregar mensagens aos homens, mas não mensagens voltadas para os desejos. Eu não devo pregar aquilo que eles querem ouvir, eu devo pregar aquilo que eles precisam ouvir. E isso é fundamental para, de fato, termos um ambiente dentro dos propósitos de Deus, dentro daquilo que Deus realmente nos mostra em sua palavra. E o que nós podemos aprender com tudo isso? Primeiro, cuidado com o trabalho visando riquezas. Cuidado quando você supervaloriza os bens. Cuidado quando você supervaloriza as coisas financeiras. As riquezas não nos satisfazem. Tenha isso em sua mente. Riqueza não satisfaz. Riqueza não traz felicidade. Riqueza não traz nada que possa ser maior do que a nossa necessidade de ver Deus, de conhecer Deus. Segundo, tenha equilíbrio no seu amor com a família. Deus precisa estar acima da família. Leve a sua família a se aproximar de Deus. Leve a sua família a estar próxima a Deus. Não deixe de dar testemunho, por exemplo, para os seus filhos, da importância de Deus. E como é que você faz isso? Tendo tempo certo para Deus, buscando fazer devocionais, culto no lar, frequentando os trabalhos presenciais quando sabemos que estamos vivendo um momento de exceção, mas quando acabar essa pandemia, esteja presente, esteja mostrando, ensinando a importância da nossa comunhão com os santos. E lembre-se, inteligência e intelectualidade não são nada perto da eternidade. Não representam nada para a eternidade. Nós temos que olhar para Deus como nossa verdade maior. Então Deus precisa ser suficiente para nós. Ele precisa ser a razão do nosso viver. Deus precisa ser a razão do seu viver. Pense nisso. Que Deus complete estas palavras em seu coração. Que você possa compreender isso verdadeiramente e ter em Deus a sua fonte maior de vida e ter na vida eterna o seu grande objetivo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.